Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo. Hoje nós vamos falar sobre o papel dos líderes nestes momentos de crise que estamos enfrentando. Vamos saber também o que nós podemos aprender com a atitude e o comportamento desses líderes em momentos como esse. Para conversar conosco sobre esse assunto, nós convidamos o Aldo Bergamasco, que é da ZRG Partners Brasil, uma empresa especializada na busca e seleção de altos executivos. Aldo, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui no Mundo Corporativo. Um bom dia para você. Bom dia, Milton. Bom dia, ouvintes. Obrigado pelo convite uma vez mais. Vai ser um prazer discutir sobre esse assunto com você. Aliás, vocês têm um ano de operação aqui no Brasil. Deu para aprender bem o perfil do CEO brasileiro, dos altos executivos brasileiros neste tempo? Deu sim, Milton. Mais do que esse um ano de experiência que nós temos aqui no Brasil, com a ZRG Partners, nós acumulamos duas experiências que são fundamentais e se complementam. A primeira, a história da ZRG no mundo, é uma empresa média global que tem perto de 20 anos e já traz experiência dos mais de 40 países em que ela atua aqui para o Brasil. E o segundo, a história profissional, individual de cada um dos consultores da ZRG, que nós trazemos experiências de outras empresas anteriores, isso complementa o nosso conhecimento do mercado atual. Ou seja, o que a gente faz hoje é uma combinação da experiência do conhecimento local, brasileiro, com o que nós temos de benchmark, inclusive lá fora, para poder fazer comparações, que é uma coisa muito importante a hora que eu estou fazendo buscas para empresas multinacionais, por exemplo. Bom, e nós já tratamos aqui de voltar a esse tema, que é fazer um comparativo. Porque você falou que vocês têm a experiência lá fora e a experiência aqui no Brasil. Quando nós estamos aqui no país, a gente sempre acha que as coisas são muito mais difíceis aqui para os Uhum, brasileiros. uhum. Isso realmente acontece? Ou os desafios dos executivos no exterior são muito semelhantes àqueles que nós enfrentamos aqui no país? Eu colocaria para você o seguinte ponto: depende a intensidade com a qual a gente vive ou enfrenta alguns desses desafios, ela é muito diferente de país para país ou de cultura para cultura. Eu estava fazendo entrevista com um profissional que hoje está na Argentina, nós estamos avaliando a oportunidade de trazê-lo de volta ao Brasil, e ele me fazia uma comparação direta de impacto que as situações econômicas, sociais, etc., têm na Argentina em relação ao que a gente tem no Brasil. Nessa comparação específica, o que a gente vê de Brasil é uma tendência muito mais suave do que o que a gente vê acontecer na Argentina. Na Argentina, qualquer mudança lá, você pula para inflações de 40%, crises sociais mais intensas, movimentos sociais, etc. Então, eu te diria que depende muito da cultura e do país que a gente está falando. Se eu vou para uma Alemanha, Estados Unidos, por exemplo, isso tudo é muito mais suave ainda do que o que a gente vê aqui no Brasil. Este momento em especial, sim, gera um desafio muito grande para esses executivos, porque nós vemos uma sequência de anos com a economia em baixa. Exatamente. Eh, Principalmente que a hora que a gente pega esses 2 últimos anos, em que no primeiro ano, vamos pegar a final de 2014 e 2015, os resultados desse primeiro ano foram negativos. É muito fácil um executivo, um CEO, um presidente de uma empresa, fazer aquela declaração no final do ano, a hora que ele está apresentando os resultados para o seu conselho ou para o seu acionista, é fácil ele falar: olha, o Brasil teve uma situação econômica muito difícil, momento político, movimentos sociais, Copa do Mundo, Olimpíada, e ele coloca isso como sendo uma causa dos seus resultados não tão bons. Na hora que a gente vem para o segundo ano e ele apresenta eventualmente um desempenho não tão bom, fica difícil dele se justificar naquela cadeira, né. O que que ele fez de diferente para mudar um pouco a abordagem profissional, a abordagem da empresa, a abordagem do seu grupo de executivos ou liderados, no mercado? Se ele não fez nada diferente, muito provavelmente ele está hoje nos ouvindo, procurando talvez uma nova posição no mercado. Isso aconteceu muito porque, geralmente, quando nós falamos no desemprego, a gente fica imaginando no trabalhador comum, nos Uhum. demais profissionais, colaboradores das empresas. Mas, nesse nível também de comando das empresas, muitos CEOs acabaram tendo que buscar novos horizontes. Acabaram sim. O número de profissionais de primeiro nível, de C-level, que mudaram, de cadeiras ou que estão procurando novas cadeiras no ano passado foi maior do que nos anos anteriores, nos 2 últimos anos anteriores especificamente, né. Qual é a tendência para o ano de 2017? A gente tem conversado bastante disso e, como eu te comentei, eu estou vindo de uma reunião inclusive com outros executivos,
em que a pergunta era: como é que está o momento, como é que está o mercado? O que a gente tem mais ou menos alinhado ou, de certa forma, estabelecido, que é o que a gente acha importante comentar, nós estamos vendo um ano de 2017, de certa forma, mais estável, menos instável do que foi 2016. A gente tem eventos importantes que aconteceram em 2016, políticos, sociais, esportivos, olímpicos, que geraram mudanças muito importantes do nível de expectativa, positiva ou negativa, que a gente vivia no nosso país. Para 2017, o que é muito importante é que a gente tenha mais estabilidade ou menos, de novo, instabilidade no que se espera para frente, ainda que o momento esperado seja ruim. É mais fácil saber que o que vem para frente não é tão positivo do que achar que ele é positivo e de repente acontecer alguma coisa muito negativa. Isso permite que eu consiga planejar direito qual o perfil de profissional eu vou precisar um pouco mais à frente. Tá. Qual é o papel desse líder hoje diante desse cenário que nós temos? É importante, a hora que eu estou falando de um primeiro nível, de um primeiro executivo, dos executivos que fazem parte de um board de uma empresa, da diretoria executiva, ou até dos conselhos, é importante que eles tenham muito claro a visão do que eles estão imaginando para o próximo ano. Eles têm que ter isso alinhados. Eu converso com alguns grupos de executivos da mesma empresa e eu percebo às vezes que um presidente tem uma visão mais eh, ligada a desenvolvimento, crescimento, e às vezes o CFO tem uma visão um pouco mais negativa. O que é mais importante é que esse grupo esteja alinhado. Se a gente tem um certo grau de otimismo, que esse otimismo seja compartilhado pelo grupo. Se a gente tem uma visão um pouco mais negativa, que esse grupo inteiro esteja comungando dessa mesma visão, porque isso vai permitir que a empresa tenha um desempenho melhor. Ou seja, se a situação está apertada, que ela esteja apertada para todos. Eu não posso ter, por exemplo, uma área de marketing fazendo grandes investimentos num momento em que eu tenho resultados negativos, a fábrica apertada, uma redução de custos acontecendo numa outra área. Então, uma visão unificada do que a gente espera para frente é muito importante que as empresas Quem é tenham. que alinha estas visões? Eu acho que qualquer membro do board ou do comitê de direção ou da diretoria, eles podem ter o papel de liderança disso. Mas se eu tenho que dar um nome, o papel do CEO é o principal, o CEO é o principal responsável por conduzir esse alinhamento. E é isso que muitas vezes leva o CEO ou as empresas, de uma maneira geral, a buscar mudanças entre os seus líderes, inclusive buscar vocês para encontrar perfis que estejam mais alinhados a esta visão que eles pretendem dar à empresa? Exatamente. Eu acho que esse é o principal ponto, que quando tem algum desalinhamento, seja da operação com determinado grupo de empresas ou um conselho da empresa, quando você começa a ter desalinhamento disso, é que você passa por uma decisão de vale a pena ajustar o caminho que eu estou tendo ou agora já é a hora de trocar esse executivo. Tem um caso recente de pessoas bastante próximas a mim que, por desentendimento de duas metades de um conselho, ao ele tomar a decisão por um lado, e eu concordo que essa posição dele era talvez a pior que a gente Uhum. pode encontrar no mercado. Duas metades iguais comandando uma empresa, 50-50. Ao ele tomar a posição de um lado, ele acabou ferindo totalmente o grau de confiança até que ele tinha com a outra metade do conselho, que acabou pedindo a troca dele. Tá? Ou seja, a posição do CEO como sendo o principal elemento de ligação entre um conselho e a operação da empresa, e a diretoria executiva, etc., ele normalmente é um papel mais crítico. E é por isso que são pessoas muito especiais que estão nessas cadeiras. O que os CEOs hoje do Brasil esperam? Bom, os CEOs estão esperando trazer mais resultado porque há 2 anos que já não entregam, no geral, resultados tão bons. Eles precisam de ter um alinhamento mais claro possível nos seus boards, ou seja, parte do que eles dedicam de tempo hoje é em gerenciar as expectativas de, vamos dizer, de times diferentes dentro dos seus boards, dentro das diretorias executivas ou conselhos, e tentar fazer com que essa visão alinhada opere e opere direito. Eu ainda sinto algum grau de dificuldade de muitos deles de conseguir transitar entre visão de longo prazo e execução de curto prazo.
não sei se é uma dicotomia, mas é uma capacidade de navegar em dois mundos muito distantes, longo prazo e curto prazo, é o que tem feito alguns executivos perderem as suas cadeiras e é o que tem feito o sucesso de outros. Aqueles que conseguem ter uma visão de alguns anos à frente, ou de tendência de mercado, e executar o dia a dia de uma forma muito cuidadosa e precisa, esses são aqueles executivos e grupos de executivos que estão trazendo os melhores resultados para as empresas. Essa é uma habilidade que a gente consegue desenvolver? Eu diria para você que sim, através de exercício, né? Seria o equivalente, eu sou um ex-atleta e fico tentando a vida inteira voltar aos treinos. O mais importante, Ex-atleta do quê? Você eu, praticava eu, eu sou ex-corredor, né? ex-corredor? Ex-corredor, eu corro há Existe 40 anos. ex-corredor? Existe. Esse corredor de prato, por exemplo. Não, tipo esse corredor. Mas eu fui atleta semiprofissional no meu tempo de juventude, primeira idade adulta. E eu sempre pratiquei esporte, mantive isso de uma forma muito, muito séria. O que acontece mais recentemente é que, por exatamente a necessidade de equilibrar longo e curto prazo, eu não tenho dedicado mais todos os tempos possíveis para esse tipo de atividade. Mas existem alguns profissionais que têm esse tipo de atividade e até um exemplo, até hobby deles. Pegando esse exemplo, se o profissional ou o atleta, ele não treina, por mais que ele tenha uma habilidade nata, ele nunca vai voltar a correr como ele corria, né? O executivo é a mesma coisa. Se ele não treina o exercício de olhar para o longo prazo e planejar o curto e executar o curto prazo, ele perde um pouco a firmeza com que ele faz esse tipo de decisão ou esse tipo de implementação de planos, né? Então é importante ele praticar, ou seja, ter os seus momentos e ciclos anuais de planejamento de longo e médio e também olhar e cuidar da operação no dia a dia. Uma maneira de resolver isso, identificar a carência pelo próprio líder, e aí entra a questão do autoconhecimento, sem dúvida, não seria formar uma equipe que ajude a ter esses tipos de visões, ou seja, essas visões diferentes estratégicas? Formar equipe é importante, Milton. Nem sempre nós temos o tempo de formar ao longo pelo período necessário, ou com as experiências, ou com a exposição das experiências necessárias que o negócio exige. Hoje, para você formar um executivo sênior de boa repercussão no mercado, você precisa de pelo menos aí de 15 a 20 anos desde o momento em que ele começou a trabalhar. Ele vai ter passado por áreas diversas. Vamos imaginar um bom executivo de marketing. Ele teve uma formação um pouco mais analítica, ele fez uma pós-graduação, ele trabalhou eventualmente numa multinacional de produtos de consumo, ele trabalhou um pouco em serviços, ele teve mais ligado à comunicação, onde ele foi exposto a toda a mídia mais online, digital. Ele teve experiência em empresas nacionais, onde a decisão estava mais na mão dele do que de grupos internacionais. Ele foi promovido, ele ganhou outras experiências, ele trocou de emprego mais de uma vez. Foi necessário tempo para que esse profissional estivesse pronto. Não necessariamente esse profissional teve seus 15 ou 20 anos na mesma empresa. Então, se eu quero montar o meu time, muitas vezes eu preciso fazer uma contratação de profissionais externos. Boa parte das vezes nós estamos aí para ajudá-lo a fazer a busca do profissional que tem as experiências, as habilidades que ele precisa, mas que também tenha um fit cultural com esse momento da empresa em que o CEO está eventualmente tentando trazer um novo diretor de marketing, pegando nesse mesmo exemplo. Você falou aí, formação de um CEO ou de um grande líder, 20 anos. Mas hoje nós assistimos a algumas pessoas, alguns jovens, chegando cada vez mais cedo no comando de empresas. Como é que se consegue desenvolver esse tipo de trabalho? Eu imagino que aí seja um outro desafio que se tenha, porque falta experiência. É muito comum a gente ver os 40 principais executivos, os CEOs do mundo, que estão abaixo dos 40 anos de idade, ou os 30 abaixo dos 30, algumas coisas assim. Esses líderes, normalmente, isso vamos dizer, é coisa que a gente comunga um pouco da avaliação disso, a gente que eu falo, nós os profissionais de avaliação de profissionais do mercado, esses profissionais são muito visionários, eles têm uma visão empreendedora muito grande, eles conseguem imaginar o que tem lá na frente, mas não necessariamente eles estão completos.
Aliás, no mundo de hoje, a gente já vive essa história de viver viver em beta, né? Uhum. Se eu vou esperar algum profissional, algum executivo, algum projeto, algum produto, algum serviço estar 100% pronto, provavelmente eu só vou lançar esse produto no mercado, ou disponibilizar esse produto no mercado, quando ninguém mais está precisando dele. Porque com certeza as versões anteriores dos aplicativos já vieram, conseguiram, foram lançadas no mercado, todo mundo fez os seus uploads ou downloads, conseguiu operar o mercado e aqueles aplicativos, por exemplo, para pegar um pouco mais o digital, que tiveram muitos problemas ou muitos bugs no começo, receberam os inputs e conseguiram fazer as suas mudanças muito rapidamente. Ou seja, é, é ok, sim, Uhum. você ter profissionais de 30 a 40 anos liderando empresas. É a maioria do mercado? Não, não é a maioria do mercado. Mas existem bons exemplos. E a gente tem que aprender com esses exemplos. Deixa eu aproveitar aqui a participação dos nossos ouvintes, são perguntas diferentes e a gente vai fazendo este bate-bola aqui com o ouvinte. Eu começo com o Juraci Vitorino, porque ele faz mais um comentário em cima do que você já conversou conosco, Aldo Bergamasco. Ele diz o seguinte: o CEO da empresa onde trabalho sempre nos orienta a olhar o lado bom das coisas, inclusive na crise. Resultado? Continuamos crescendo, mesmo na crise. O que é olhar o lado bom da coisa? Eu gostei da pergunta do Juraci. Olhar o lado bom da coisa é ter muito mais otimismo e foco na solução dos problemas do que ficar discutindo quais são os problemas ou tentar buscar quem foi o culpado de alguma coisa. Eu vejo sim desempenhos melhores em empresas, clientes meus, que têm resultados superiores porque têm uma atitude mais positiva. Eu vejo clientes que são um pouco mais negativos e um pouco mais policiadores tendo mais crises do que esses outros que são um pouco mais positivos. E não estou falando aqui daquela história da Poliana, de ser otimista para tudo, otimista bobo. Não. Pelo contrário, é foco em ter um desempenho melhor, foco na solução, foco no crescimento. Se eu tenho esse tipo de foco, qualquer problema que aconteceu, voltando de novo para a minha história de ser atleta, eu fiz corridas de obstáculos também, de barreiras, eu tenho que transpor esse meu primeiro obstáculo aqui num 400 metros com barreira, porque eu tenho mais 9 pela frente, eu vou ter com certeza. Se eu parar para discutir com a barreira, eu com certeza já perdi para os outros 7 caras que estão competindo comigo. Nessa mesma linha, a Verônica comenta o seguinte, Verônica Colar, que está participando aqui do programa através do Facebook. O líder deve ter uma visão positiva e real do mercado. Muitos criam um terrorismo que não incentiva nem favorece ninguém. E queria saber o que você pensa sobre esse assunto. Está muito dentro disso do que você conversou conosco até agora. Essa questão também de fazer o terrorismo, às vezes até para alcançar metas, pode gerar, é um problema. Ele é um problema sim, Verônica. Eu acho que mais ou menos complementa a pergunta e o comentário anterior, de eventualmente se focar muito no lado negativo, terrorismo. Olha, aquela questão das ameaças. Não, se você não fizer isso, você sabe o que vai acontecer para você. Eu acho que se eu estou tendo um tipo de até. Dá até para falar que é uma espécie de um bullying Uhum. no emprego, né? Ou assédio profissional, nesse caso. Talvez a melhor coisa seja eu trocar de emprego. Se o ambiente não é um ambiente que me deixa produzir o que eu consigo produzir de melhor, talvez valha a pena para esse profissional que está em crescimento de carreira, ele procurar aquele terreno mais fértil, onde ele, uma boa semente, vai poder progredir e crescer em árvores melhores, né? Pergunta do Marcelo de Araújo. Não faltaria aos CEOs a percepção da comunicação interna como ferramenta estratégica para alavancar o negócio num fluxo de mão dupla e não mais de sentido único, de cima para baixo, como demonstram pesquisas de diversas consultorias? Pesquisas e se a gente vai nos nossos grupos, né, Marcelo, o muitas vezes eu estou vendo uma apresentação de um CEO e eu estou mandando uma mensagem pelo WhatsApp ou por qualquer outra forma para o meu colega de lado, que nós 2 estamos assistindo a apresentação lá, ou seja, essa história de comunicação, top-down ou bottom-up ou de onde em que sentido for, ela já existe de todas as formas possíveis. Se um CEO não está aproveitando esse tipo de colaboração que os seus profissionais, muito mais conectados ao mercado até do que ele, eventualmente, ele está perdendo a oportunidade de ter uma visão boa, uma visão próxima aos clientes e de estar crescendo mais à frente, né?
O Fábio Aguiar, pelo Twitter, é mais específico na questão dele, porque diz que trabalha há 8 anos no cargo gerencial em uma empresa de pequeno porte. Uhum. Quer saber de você, Aldo, se ele consegue mudar para uma de médio e grande porte neste momento? Fábio, precisa entender um pouco mais o que você está fazendo, qual o tipo de atividade. Existem empresas de pequeno porte que são geradoras de tendência. Imaginar uma empresa que tenha tecnologia ou que tenha algum serviço que seja muito exclusivo, único, só ele que proporciona no mercado, ou que presta esse tipo de serviço. Muito provavelmente, uma empresa que é ditadora de moda e de tendência, ela pode ser absorvida ou ela pode estar fazendo uma atividade que outras empresas maiores possam vir a precisar num segundo momento. Eu acho que o caminho existe sim, precisaria entrar com mais detalhes e entender o que você está fazendo. Me permita aqui fazer uma mudança nesse foco que nós estamos tendo. Eu queria olhar um pouquinho a questão de gênero, já que é muito comum nós ouvirmos reclamações de que as mulheres têm pouca ascensão dentro das empresas. Essa é uma realidade que vocês encontram, ou já há uma tendência das empresas buscarem executivas para os cargos de alto comando? Milton, já tem essa tendência sim, e é importante a gente partir de um ponto de partida que é o seguinte: tem um estudo global feito por uma outra consultoria também, concorrente nossa, que apresentou que menos de 10% das cadeiras dos conselhos das empresas são hoje ocupadas por mulheres. Se eu tiro dessas cadeiras aqueles membros de conselho que fazem parte da família, ou seja, dos donos, dos proprietários, das famílias que são donas das empresas, esse percentual cai para menos de 5% ainda. Ou seja, 95% das cadeiras dos conselhos, ou mais, são ainda ocupadas por homens. Globalmente, esse dado é um dado global. O que eu já vejo em alguns clientes? Clientes que preferem que determinada posição seja ocupada por uma mulher. E deixam muito claro para mim, se eu tiver igualdade de candidatos que me apresentem as mesmas experiências, os mesmos potenciais, as mesmas habilidades, alguns desses clientes preferem que a pessoa escolhida seja a do sexo feminino, né? Porque ele quer fazer uma compensação. Esse é um assunto ainda que a gente tem muito para evoluir, como eu te comentei aqui, 95% das cadeiras são ainda ocupadas por homens, é uma distância muito grande para o equilíbrio normal nosso, que é quase 50-50. Agora, para quais posições, para quais cargos dentro da empresa as mulheres costumam ser procuradas quando nós estamos olhando aí essa linha de comando, de alto comando? Hoje existe naturalmente no mercado, porque tem um número maior delas em algumas áreas funcionais, as cadeiras de marketing são, eu não diria que na sua maioria, mas elas têm um peso muito maior de mulheres do que outras áreas, do que se eu comparo, por exemplo, com a área financeira, né? Áreas de recursos humanos, algumas áreas de desenvolvimento de produtos, algumas áreas ligadas à qualidade, mas em outras áreas, eu vou voltar para as áreas de financeiras, por exemplo, ainda a gente tem um grupo muito grande de homens. Eh, e esses E essa é uma executivos. tradição já, né? E eu nem não sei se é tradição ou se é o próprio fato de você ter desenvolvido alguns profissionais que lá atrás entraram em áreas financeiras, tesouraria, bancos de investimento, contabilidade, etc. Ainda você tem um peso muito grande dos homens. Mas nós temos fantásticas, excelentes CFOs que são mulheres, de empresas e histórias fantásticas para eventualmente compartilhar aqui no outro momento. E aí uma questão, as empresas procuram estas pessoas, estas mulheres para o comando, e vocês encontram essas mulheres no mercado capacitadas para atender todos os requisitos? Sim, é um número menor ainda, mas elas são muito capacitadas. Em momento algum, algumas dessas profissionais, elas deixam a desejar em relação a qualquer outro profissional do mercado. Ou seja, a questão do gênero, ela é uma coisa meio que natural. Existe menor concentração de um ou outro gênero em determinada área funcional, mas isso é uma característica que talvez a gente tenha que voltar a 30 ou 20 ou 30 anos atrás na formação desses profissionais, mas do ponto de vista de qualificação você tem as experiências idênticas. O que é mais difícil talvez é de você convencer alguma que está muito bem empregada para topar o próximo desafio, porque ela está muito bem
e normalmente retida lá por algum plano de incentivo de médio para longo. Existe realmente formas diferentes das mulheres liderarem as empresas? Isso é uma realidade ou isso só faz parte dos livros? Tem formas diferentes, e tem muitos debates nesse assunto, Milton. Tem um artigo que uma sócia nossa, da nossa consultoria, a Kathy, ela fica nos Estados Unidos e ela foi uma ex-executiva, teve uma carreira em marketing e vendas, e hoje ela trabalha também com consumo e áreas de comunicação. A Kathy, ela escreveu recentemente um artigo em que ela fala o seguinte: mais do que tentar emular os homens, ou seja, serem mais ríspidas, duras, usarem o terninho, talvez fosse agora o momento da mulher poder voltar a se descontrair um pouco mais, porque aí ela de verdade vai estar conseguindo entregar alguma coisa diferente do que o homem pode fazer. Aquela abordagem um pouco mais racional, dura e chata, homem consegue fazer fácil, porque ele foi treinado assim, né? Uhum. Se a mulher tenta copiar isso, ela vai estar simplesmente fazendo alguma coisa igual ao outro. Ela pode trazer visões muito mais intuitivas, ela pode trazer visões muito mais multitarefas do que um homem que só consegue, às vezes, comunicar num canal ou um assunto por vez, eh, consegue fazer. Ou seja, tem oportunidades muito grandes para ela, sim. Tá certo. Bom, o Richard Clark pergunta o seguinte: na retomada da economia, qual será o tipo de executivo mais demandado? Alta performance, conciliador, realizador? Richard, a gente vai ter uma necessidade, eu acho que de todos esses perfis, depende muito do momento e de onde está vindo a empresa. Eh, Nós vamos passar a ter uma necessidade maior de crescimento de alguns negócios. À medida que nós começarmos a ter, por exemplo, a área de infraestrutura retomando um pouco investimentos, toda a parte de energia, a parte de oil and gas, a parte de construção civil, a parte de transportes, logísticas, armazenagem de produtos, etc. ah, a hora que esses setores voltarem a crescer, nós vamos ter que fazer as coisas um pouquinho diferentes. Então, profissionais que conheçam do setor, que tenham uma visão de médio para longo prazo, que consigam implementar suas atividades rapidamente, que consigam colher aqueles primeiros frutos rapidamente também, trazer para o resultado das empresas, executar tarefas rapidamente, liderar times, conciliarem agendas complexas. Eu estou quase que falando do super-homem, mas é esse tipo de intensidade que eu vou precisar ter de um líder de um negócio, vamos imaginar um negócio bilionário, que está devendo, caiu 20, 30% nos últimos 2, 3 anos, e que precisa recuperar seu momento, com 40 mil funcionários, recuperar o seu momento, fazer a grande guinada, crescer o negócio mais à frente. Esse profissional vai ter que trabalhar muito. Se quiser trabalhar com um pouco mais de folga, vai ter que ter outros profissionais com ele que estejam muito alinhados com esse tipo de dedicação e energia. Para profissionais e colaboradores que não estão nesse nível hierárquico, o que que os líderes hoje, os profissionais de alta performance, de alto comando, têm a nos ensinar? Eles têm a ensinar dedicação, eles têm a ensinar flexibilidade, eles têm para ensinar a capacidade de, às vezes, levar um tombo, respirar fundo, levantar e continuar a corrida, né? Eu acho que tem histórias, é muito importante. Se eu estou numa empresa, eu sou um executivo médio, eu estou começando numa empresa, eu sou um trainee numa empresa grande, é importante eu olhar os líderes que eu tenho lá dentro e tentar saber deles, quais são as histórias deles que fazem eles serem os profissionais que eles são, né? Eu sempre gostei muito de entender quem é que estava acima de mim como executivo. Eu acho que é um tipo de uma dica que vale muito a pena. Tentar entender a história de quem está trabalhando com você. Só uma última questão aqui, onde é que vocês vão buscar esses grandes líderes quando as empresas demandam pessoas para esses cargos? É um processo muito formal e estruturado. Eu defino com eles quais são as necessidades que eu tenho para a empresa, qual é o momento de negócio, quais são as prioridades que eu vou ter no papel desse executivo. Vamos imaginar, de novo, um CFO ou um presidente de uma empresa. Presidente de uma empresa que vai ter como demanda crescimento. Eu quero crescer. Eu quero crescer onde? Brasil, fora do Brasil. Eu quero crescer através de aquisição, através de um crescimento orgânico, fazendo mais do que eu faço. Uma vez definido isso, eu vou precisar entender se as experiências que eu tenho na indústria em que essa empresa já atua, elas vão ser agregadoras ou não. Se não forem, eu vou precisar buscar fora da indústria. Ou seja, é um trabalho meticuloso que demanda um processo que a gente dedica boa parte do que a gente faz para mapear
quais são os executivos que vão me ajudar a ter a solução que a empresa precisa. E geralmente são executivos que já estão no mercado, em outras empresas. Muitas vezes sim, muitas vezes não. Tá? Eu acho que a maioria das vezes sim, eles estão empregados, e algumas outras vezes eu posso aproveitar profissionais que estão disponíveis, porque aí fica uma questão de oportunidade também. Um profissional disponível no mercado, ele está mais barato para a empresa que está contratando. Então isso pode ser uma oportunidade de compra, a empresa comprando o passe desse profissional, pode ser uma oportunidade muito boa para ela. Eu sou um executivo que fui demitido de uma grande empresa. Para me manter aí no mercado e sobreviver, aceito um cargo menor dentro de uma outra empresa. Esse executivo perde pontos na avaliação, na possibilidade de conseguir um novo cargo depois em outras grandes empresas? Eu não diria que ele perde, eu diria que se ele está fazendo alguma atividade que está enriquecendo a história dele, vamos imaginar que ele esteja fazendo alguma coisa que ele não tinha feito ainda antes, né? Vamos imaginar de novo aquele profissional financeiro que sempre trabalhou numa área mais contábil, e assumiu uma oportunidade dessas quando ele perdeu a posição anterior que ele tinha, ele assumiu uma cadeira numa tesouraria. Ele está tendo experiências novas. Isso vai ajudar a carreira dele lá na frente. Aldo Bergamasco, muito obrigado pela sua gentileza de trazer aí parte dessa experiência que vocês desenvolvem lá na ZRG Partners Brasil. Muito obrigado e até uma nova oportunidade. Obrigado, Milton. Obrigado pelo convite. E obrigado, ouvintes, pelas perguntas também. Pois é, quero agradecer também a todos vocês que participaram ao vivo aqui pelo Facebook ou pelo site da CBN, encaminharam as suas perguntas, e deixo sempre aquele convite para que você pegue esse conhecimento e compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Se você tiver interesse, vai lá no nosso grupo de discussões, Mundo Corporativo da CBN, no LinkedIn. Lá você pode publicar as suas mensagens também, a sua opinião e o seu artigo. Nós conversamos hoje com o Aldo Bergamasco, que é Manager Partner da ZRG Partners Brasil. Muito obrigado e até um novo capítulo do Mundo Corporativo.